Olá, turma. Bem-vindos ao vídeo 1 da aula 5 da disciplina de reatores químicos heterogêneos. Nesta aula 5, turma, nós veremos os seguintes tópicos: as principais características dos sistemas reacionais em fase gasosa, catalisados por sólidos, etapas do processo de catálise, suas particularidades, as expressões a usar, a segunda etapa que controla, determinação do efeito da difusão nos poros, propriedades físicas dos catalisadores, identificação dos critérios de uso dos diferentes reatores catalíticos, fatores a considerar no projeto de reatores catalíticos e, por fim, características e equações de cálculo de reatores catalíticos em operação isotérmica, em operação adiabática, em operação não isotérmica não adiabática, para casos de calor constante e coeficiente global de troca térmica e temperatura do meio reacional constante. Introdução. Neste tema aprenderemos a projetar reatores que trabalham em sistemas reacionais catalíticos e será aplicado de forma específica no sistema de reações gasosas catalisadas por sólidos, em diferentes modos de operação. Item 3.1. Introdução ao sistema gás sólido catalítico. Generalidades. As reações catalíticas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas podem ser ou em fase gasosa ou em fase líquida. Quando nós temos reações catalíticas homogêneas, as mais frequentes são aquelas em fase líquida. Reações catalíticas heterogêneas. Nós temos uma fase gasosa, catalisado, Nós temos reagentes em fase gasosa e esses reagentes sofrem reações catalíticas e os catalisadores que são utilizados são catalisadores sólidos. Essas reações catalíticas heterogêneas elas são as mais importantes do ponto de vista industrial. Catalisadores. O que são catalisadores? São substâncias que afetam a velocidade das reações, sem formar parte dos reagentes iniciais nem dos produtos finais. E podemos ter catalisadores positivos ou catalisadores negativos. Catalisadores positivos são aqueles que promovem a aceleração da reação, ou seja, deixam a reação mais rápida, ou negativos são aqueles tipos de catalisadores que retardam uma reação química, ou seja, pode-se falar que são inibidores de reação. Vale ressaltar também que os catalisadores eles não são consumidos durante a reação. Okay? O catalisador ele não é consumido durante a reação, ele tem um efeito positivo ou negativo, okay? E estas são algumas das características dos catalisadores. Propriedade dos catalisadores. A propriedade básica. Os catalisadores têm que ser seletivos, ou seja, eu vou utilizar um determinado tipo de catalisador para um determinado tipo de reação, sem que as outras reações que podem estar ocorrendo ali no meu sistema sejam afetadas. Então, o catalisador ele sempre tem que ter um caráter seletivo, ok? O diâmetro dos catalisadores pequenos, de um raio aqui até no máximo 20 micrômetros de raio. Então, são partículas de tamanho relativamente pequenos. Catalisadores têm uma superfície específica grande que é obtida com partículas de diâmetros pequenos e essas partículas de diâmetros pequenos têm poros nelas. E esses poros eles podem variar da ordem de 10 a 200 angstroms. Um maior diâmetro de poro gera mais acessibilidade à superfície interna do catalisador
e isso pode afetar a velocidade global do processo de maneira positiva. Com relação a porosidades elevadas das partículas, aproximadamente 50%, tá? O que interessa num catalisador é que quanto maior a porosidade, maior é a sua área superficial interna. Então, né, quanto mais poroso é um catalisador, maior é a sua área superficial interna. Okay? Além disso, ao se utilizar os catalisadores, tem-se que ter cuidado sempre para que a porosidade do leito seja elevada. Tá? Leitos aqui com porosidade de 75%. Okay? Outra característica aqui que os catalisadores devem ter é uma superfície interna maior, bem maior do que uma superfície externa. Okay? Então, por exemplo, imagine aí um catalisador com 20 micrômetros de raio. Esse catalisador ele é uma partícula esférica. Tá? Calculando-se aí a área dessa esfera, seria uma área externa X. Tá? O que se espera então? Que a área que fica dentro do catalisador seja muito maior do que essa área externa. E como que é alcançado essa área superficial interna elevada? Fazendo-se com que as partículas tenham poros, ou seja, fazendo com que as partículas sejam porosas. Ok? Outra característica que os catalisadores devem ter é uma pequena resistência à difusão nos poros, de forma a permitir o uso de toda a sua superfície interna. Então a gente vai ver daqui a pouco que, nas próximas aulas, que se o meu reagente tiver uma resistência a se difundir pelos poros, essa resistência vai fazer com que o meu reagente não entre nos poros, ou seja, não atinja a superfície interna, consequentemente, eu não vou conseguir utilizar toda a superfície interna do meu catalisador. Okay? Ação do catalisador. Para explicar a ação do catalisador, existem várias teorias. Entre elas, as mais factíveis são supor que nós temos uma molécula de reagente. Essa molécula de reagente vai interagir com uma região de superfície do catalisador. Tá? Essa região de superfície do catalisador a gente pode chamar de sítio ativo. E essa molécula vai interagir com esse sítio ativo. Tá? Uma das principais interações que nós podemos citar aqui é a adsorção. Então, essa molécula ela vai se dissolver no sítio ativo, formando um produto intermediário, né, que eleva o nível energético do reagente, podendo proporcionar com que ele sofra reação. Okay? Outra forma pode ocorrer, né, são as moléculas de reagente se moverem no entorno de uma superfície e essas moléculas, quando tiverem sob a influência de forças de superfície, aumentam a probabilidade de choque entre essas moléculas reagentes, assim provocando uma reação mais rápida. Uma terceira posição, né, de coisas que podem acontecer devido à ação do catalisador é a formação de complexo ativado na superfície do catalisador. Normalmente ocorre a formação de radicais livres. Esse complexo ativado ou os radicais livres formados movem-se até a corrente gasosa e lá na corrente gasosa esses complexos ativados vão provocar novas reações com os reagentes, produzindo novas moléculas. E assim, no próximo vídeo nós falaremos sobre o fenômeno de adsorção. Até lá!